líder precisa de inteligência, mas também de sabedoria para se posicionar diante dos conflitos. Vamos desenhar como é que você tem inteligência, técnica, método, mas como você gera sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Vamos falar do seu posicionamento, porque líder precisa aprender a se posicionar diante dos conflitos. E conflito, você já se posiciona sabendo que ele é positivo, o que é diferente de gerar confronto. Você não vai confrontar, você não está em processo de rivalidade, você está se posicionando diante de um conflito. Uma diferença que você tenha de ideia, de sugestão, de opinião sobre determinada situação. Nesse sentido, você tem aquilo que é a opinião, a sugestão, a ideia, o temperamento do outro, mas você também tem aquilo que é a sua ideia, o seu item relacionado ao que vocês estão conversando, aquilo que é você. Vou colocar eu para você se sentir completamente incluso dentro desse esquema. Opa, sim, você quer, diante do conflito, não entrar em confronto e conseguir gerar colaboração. No entanto, você também precisa pensar sobre a assertividade no seu posicionamento, como você está conduzindo a assertividade. Conduzindo. Tem situações que, por mais que você não queira entrar em confronto, mas que você queira conflitar, ou queira mostrar a sua ideia, tem situações, pensa comigo, não vale a pena. Tem situações em que você aí, sobre isso eu não vou nem conversar. Nem é sobre você olhar tanto o ponto do outro, nem sobre você considerar aquilo que é a sua opinião. Esse é o campo da evasão. É o movimento em que você vai se posicionar efetivamente evitando o conflito. Pense que não são todas as circunstâncias em que você entra na evasão, que você entra em evitar. Tem situações que realmente você precisa se posicionar. Mas tantas outras que você vai se posicionar já dizendo, sobre isso nós não vamos questionar, sobre isso nós não vamos conversar. Por exemplo, política, religião, futebol, a depender do contexto, a depender da situação, você simplesmente vai dizer, eu tenho uma opinião que talvez seja diferente da sua, nesse contexto, nesse cenário, nós não vamos conversar sobre isso. Esse vai ser o seu melhor posicionamento para não entrar em confronto, mas também não precisa reforçar tantos itens de conflito. Há situações em que você vai se posicionar mais para a colaboração, sem perder a assertividade, mas você vai considerar ainda mais aquilo que é a sugestão, a opinião, a ideia do outro. Esse é o ambiente da concessão, é o ambiente onde você vai conceder, caminhar de acordo com a ideia, com a opinião da outra pessoa. Cíntia, quando é que eu entro nesse quadrante? Quando você, por exemplo, percebe que há ganhos em aprender a partir da ideia e da perspectiva do outro. Que embora você tenha um caminho diferente, uma ideia diferente, nessa hora você pode se propor a ter flexibilidade, adaptabilidade, pode sinalizar, pode se posicionar. Eu tenho uma ideia diferente, eu tenho uma sugestão diferente, mas vamos fazer seu caminho, vamos fazer a sua ideia. Até líder, como liderança, às vezes você já avaliou pela sua ideia que tem riscos aqui na ideia do outro, mas você sinaliza, você se posiciona, olha, eu percebo alguns riscos, mas como eles são calculados, vamos aprender a partir da sua perspectiva. Que é aí que a pessoa percebe, inclusive, que você está aberto a mudanças e às novas ideias. Nessa hora, pode ser que, inclusive, você aprenda muito e aqueles riscos que você calculou nem se confirmem no decorrer da situação. Há momentos que o seu melhor posicionamento, líder, é o posicionamento de
competir. Veja, não é rivalizar, mas é você dizer, ó, eu tenho essa ideia e sobre esse caminho, sobre essa sugestão, eu não posso conceder para você. Eu preciso manter firme na minha opinião, na minha sugestão. Quando é que você usa esse posicionamento em que você não abre mão para a ideia do outro, mas também você não evita esse conflito? Quando temos uma lei, como tendo, por exemplo, uma norma, um procedimento que você não pode abrir mão. Da mesma forma, itens que são éticos. A ideia do outro fragiliza algum valor que é muito importante para você. Ou não é ético na direção dele, você não vai abrir mão de se posicionar dentro da ética. Claro que todos nós gostaríamos de ter consensos, gostaríamos de somar as duas ideias e entrar no quadrante da colaboração. Agora, nem sempre é possível somar as duas ideias, nem sempre é possível colaborar 100%, mas sempre é possível entrar neste caminho do equilíbrio, que é o caminho do acordo. Talvez precise gerar algumas concessões. O caminho do acordo é: vamos entender a sua ideia, vamos entender a minha ideia e como que nós podemos gerar acordos nessa direção. Então, quando você se posiciona e entende, esse conflito eu vou evitar, esse conflito eu vou conceder, esse conflito é possível colaborar, somar, esse acordo aqui precisa ser feito. Eu tenho que ceder um pouco, garantir que o outro vai ceder um pouco, ou esse conflito eu tenho que competir. Você começa a conduzir o seu conflito de uma forma muito mais profissional no seu posicionamento. O raciocínio seu, depois de decidir qual é o campo do seu posicionamento, ou diante de uma circunstância específica, vai entrar nesse acrônimo de raciocínio que é o SEDAR. Primeiro, colete os dados, entenda realmente qual é esse cenário, para que você consiga esclarecer o conflito. Muitas vezes você nem tem ainda clareza de qual é essa diferença, de quais são esses campos de sugestões diferentes, sabe? Quantas vezes você já viu ou você já se viu se posicionando em processos de confronto, falando a mesma coisa? O que tinha a ser esclarecido era só o vocabulário. Estavam falando a mesma coisa, mas só que de maneira diferente. Então, todas as vezes que você coleta a informação e esclarece qual é o conflito, você pode se direcionar melhor para a ação. Será que diante desse conflito eu preciso conversar com a pessoa individualmente? Será que nesse conflito eu preciso chamar uma terceira pessoa para ser um conciliador, um mediador na nossa conversa? Dessa maneira, as alternativas de ação tendem a ser mais adequadas, porque vocês geraram uma direção efetiva daquilo que você já entendeu que é a posição ou a divergência. Chegados a um acordo, a uma colaboração, é possível resultados acompanhados. Aquilo que nós acordamos de alternativa diante do nosso direcionamento de ação sobre o conflito que tivemos, isso resolveu? Se não resolveu, coleta o estado atual, esclarece o que está acontecendo, nova direção de ação, nova alternativa, novo resultado a ser acompanhado. Assim, você consegue se posicionar em todos os conflitos com mais assertividade e colaboração. 8h44. Sim, é possível se posicionar com colaboração e assertividade em todo conflito.